Guerra no Oriente Médio. A ajuda humanitária deve entrar em Gaza pela fronteira com o Egito nesta sexta-feira. Grupo terrorista Hamas divulga imagens dos ataques por terra, ar e mar a Israel em 7 de outubro. No Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral rejeita 2 ações contra Lula por irregularidades e abuso econômico. E no futebol, o Botafogo vence mais uma vez em busca de seu tricampeonato brasileiro. O Brasil News desta quinta-feira começa agora. A CPI do 8 de janeiro, concluída ontem, terminou ofuscada pela delação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, e com derrotas impostas pelo Supremo Tribunal Federal. A CPI do 8 de janeiro concluiu seus trabalhos nesta quarta-feira, após 5 meses de funcionamento em que o colegiado sofreu reveses do Supremo Tribunal Federal e acabou a reboque da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. Mesmo assim, parlamentares da base veem saldo positivo na CPI e afirmam que o relatório aprovado fortalece investigações conduzidas pelo ministro Alexandre de Moraes e as apurações da Polícia Federal. A comissão aprovou a sugestão de indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outras 60 pessoas, incluindo 5 ex-ministros. Ao longo dos trabalhos, o ministro do STF, Cássio Nunes Marques, impôs 2 duras derrotas ao colegiado dos parlamentares. Na primeira delas, suspendeu a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático de Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. A investigação também acabou ofuscada pela delação premiada de Cid. Ainda que sob sigilo, as informações levantadas pela Polícia Federal foram um dos principais argumentos da relatora, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, para pedir o indiciamento de Bolsonaro. Aliados de Lula afirmam que, no campo político, o relatório final também dará força para a discussão de projetos que limitam a participação de militares na política, como a proposta apresentada em setembro pelo líder do governo no Senado, Jacques Wagner. Na conclusão dos trabalhos da CPMI do 8 de janeiro, o deputado Arthur Maia, do União da Bahia, que presidiu o colegiado, lembrou a necessidade do diálogo na política. Nós precisamos entender que a diversidade de posições, o contraditório, faz parte da vida política. Entretanto, também temos que entender que na política tem que existir o fair play para que a gente possa servir ao nosso país. Ao término da CPI, a relatora Elisiane Gama saiu do prédio do Congresso Nacional e foi até a Praça dos Três Poderes com um exemplar da Constituição Federal em mãos e reafirmou o compromisso dos parlamentares com a democracia brasileira. O Supremo Tribunal Federal marcou para o dia 27 de outubro o início do julgamento de mais 7 réus por atos golpistas de 8 de janeiro, quando foram invadidas e depredadas sedes dos 3 poderes. A análise dos casos vai ocorrer no plenário virtual, formato de julgamento em que os votos são apresentados de forma eletrônica. A deliberação está prevista para terminar às 11h59 do dia 7 de novembro, mas pode ser interrompida se houver pedido de vista ou de destaque. Os 2 mecanismos são previstos nas regras internas do STF e podem ser acionados por qualquer ministro.
Os acusados respondem a 5 crimes. A abolição violenta do Estado Democrático de Direito acontece quando alguém tenta, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou registrando o exercício dos poderes constitucionais. A pena varia de 4 a 8 anos de prisão. Golpe de Estado. Fica configurado quando uma pessoa tenta depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. A punição é aplicada por prisão no período de 4 a 12 anos. Associação criminosa armada. Ocorre quando há associação de 3 ou mais pessoas, com o intuito de cometer crimes. A pena inicial varia de 1 a 3 anos de prisão, mas o MP propõe a aplicação do aumento de pena até a metade, previsto na legislação, por haver o emprego de armas. Dano qualificado. Ocorre quando a pessoa destrói, inutiliza ou deteriora coisa alheia. Neste caso, a pena é maior porque houve violência, grave ameaça e uso de substância inflamável. Além disso, foi cometido contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima. A pena é de 6 meses a 3 anos. Deterioração de patrimônio tombado é a conduta de destruir, inutilizar ou deteriorar bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial. O condenado pode ter que cumprir pena de 1 a 3 anos de prisão. Afastado da Lava Jato, o juiz Eduardo Apio deve se livrar de um processo disciplinar após fazer um acordo com o Conselho Nacional de Justiça. O juiz Eduardo Apio, afastado em maio da 13ª Vara Federal de Curitiba, deve assumir outra vara na Justiça Federal, após acordo definido em audiência no Conselho Nacional de Justiça em Brasília. A Vara de Curitiba é conhecida por abrigar casos da Lava Jato e responsável pelos processos remanescentes da operação que mirou a Petrobras. Apio estava afastado na esteira de um processo disciplinar aberto contra ele na Corregedoria do TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a segunda instância da Justiça Federal. A decisão agora sobre o destino do juiz, possivelmente uma vara da área previdenciária, saiu de uma audiência de mediação realizada no início da noite desta quarta-feira entre o juiz Apio e representantes do TRF4. Com o acordo, o processo disciplinar não deve gerar punição. A audiência foi proposta e conduzida pelo Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão. E por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou, nesta quinta-feira, 2 ações de investigação contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o vice Geraldo Alckmin, por abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. O primeiro caso analisado pelos ministros foi uma acusação de uso indevido de serviço do Google, de forma a modular e filtrar as buscas dos eleitores. A manipulação permitiria que, ao buscar as informações sobre casos de corrupção envolvendo petista, o eleitor teria em primeiro plano apenas matérias com viés positivo a Lula, produzidas pela própria campanha dele. Prevaleceu o voto do relator, o ministro Benedito Gonçalves. O ministro pontuou que não ficou comprovada irregularidade, já que não houve anomalia ou discrepância no investimento da ferramenta, nem houve propagação de desinformação. Fato é que os investigantes nunca estiveram próximos de comprovar a alegada manipulação do eleitorado. Nesse cenário, fica prejudicada a aferição da gravidade. O ministro Raul Araújo ponderou que houve conduta ilícita, mas não com gravidade suficiente. O magistrado defendeu a regulamentação do uso deste tipo de ferramenta com objetivos eleitorais. Entendo que temos nessas hipóteses, como esta ou assemelhadas, a ilicitude da conduta, porém sem ensejar a procedência da ação, pois não constato suficiente gravidade para causar desequilíbrio na disputa eleitoral. O ministro Floriano de Azevedo Marques discordou de Araújo,
de que teria havido ação ilícita, mas também defendeu a necessidade de regulamentação. Eu entendo aqui, concordando com o ministro relator e parcialmente divergindo do ministro Raul, que não houve sequer um uso ilícito, né? Por um lado, não houve abuso do poder econômico, seja porque, como bem demonstrou o relator, não há uma profusão de investimentos e de aplicação de recursos abusivamente a distorcer a paridade do pleito eleitoral, tanto que a ferramenta foi utilizada em valores praticamente iguais ou ligeiramente superiores pela coligação representante. A ministra Carmen Lúcia, apesar de ter acompanhado o relator, também alertou sobre o uso desse tipo de ferramenta. Pontuou que não se pode confundir impulsionamento com redirecionamento. Mas acho que não se pode deixar de realçar a gravidade deste quadro, que é preciso ter atenção em que impulsionamento não pode ser confundido com redirecionamento, que isto pode sim gerar uma tal gravidade que importe em ilícito eleitoral grave. O ministro Nunes Marques também acompanhou o voto do relator. Diz que os fatos são graves, mas não o suficiente para gerar desequilíbrio no pleito. Eu entendo que as condutas descritas, principalmente na sustentação oral, não digo na inicial, mas na sustentação oral, ao meu ver, são verossímeis e foram constatadas nos autos e possuem uma relativa gravidade. O presidente da Corte, Alexandre de Moraes, também defendeu a necessidade de regulamentação. Então, para fins eleitorais, nós temos que ir avançando no sentido de impedir realmente um estelionato eleitoral. E a primeira mulher a presidir o Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, se aposentou nesta quinta-feira. A ministra Laurita Vaz, primeira mulher a presidir o Superior Tribunal de Justiça, se aposenta nesta quinta-feira depois de passar 22 anos no segundo tribunal mais importante do país. Ela completará 75 anos no sábado e atingirá o limite de idade constitucional para o cargo. Com isso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá a responsabilidade de indicar o próximo nome a mais uma vaga no STJ. Laurita foi indicada ao cargo por Fernando Henrique Cardoso em junho de 2001. Desde então, colecionou títulos importantes, como de presidente da 5ª turma do STJ de 2004 a 2006 e presidente da sessão da Corte de 2009 a 2011. Também foi integrante efetiva do Conselho da Justiça Federal, também de 2009 a 2011. A magistrada foi a primeira mulher a assumir a presidência do Superior Tribunal de Justiça no período de 2016 a 2018. Foi também a primeira mulher com origem no Ministério Público Federal a fazer parte da Corte. E nós voltamos daqui a pouco com o Brasil News. Fique com a gente.